Se Jesus não condenou, quem é que pode condenar? A Bíblia vai nos falar sobre a história de uma mulher adúltera. Lá no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 8, do verso 1 ao 11, vai nos dizer que esta mulher foi pega em ato de adultério. Ela estava adulterando. A Bíblia diz que fariseus e escribas pegaram esta mulher que estava neste ato e levou até Jesus. Colocou esta mulher no meio e falou a Jesus: Mestre, essa mulher ela foi pega em ato de adultério e perante a lei de Moisés, ela deve ser apedrejada. O que o Senhor diz sobre isso? A Bíblia vai falar que Jesus se inclinou sobre a terra e com o dedo começou a escrever. E eles insistiram. O que deveria ser feito? Então Jesus olhou a eles e disse: aquele que não tiver pecado, atire nela a primeira pedra. A Bíblia fala que, dos velhos aos menores, lançaram as pedras no chão e saíram. Jesus pergunta a ela: mulher, cadê os seus acusadores? Eles não te acusaram? E ela disse: não, mestre, nenhum me acusou. Jesus então disse a ela: nem tampouco eu te acusarei. Vá e não peques mais. Em Jesus temos o poder de recomeçar. Todo aquele que se arrepende verdadeiramente dos seus atos e tem uma mudança, uma transformação genuína, ele é digno do perdão. Todo aquele que se arrepende de todos os maus feitos, ele é digno de ser perdoado. Jesus nos libertou na cruz do Calvário, mas Satanás ele tem tentado com muita fúria aprisionar aquele que Deus libertou. E muitos verdadeiramente têm sido aprisionados pelos seus desejos, avareza, arrogância, se envolvido no que não deve, tem trocado eternidade por momento. E o Senhor, Ele nos traz nesse dia de hoje, nessa reflexão desse texto, para nos fazermos uma autoanálise e nos arrepender de todo o pecado, arrepender de tudo aquilo que não faz parte do Senhor, arrepender de tudo aquilo que temos feito que tem nos separado do Senhor. É preciso reconhecermos o erro, o pecado e nos arrependermos dele. Quando nós nos arrependemos, o Senhor nos perdoa. E quando Ele nos perdoa, não tem mais quem possa nos julgar. Porque o Senhor nos dá um recomeço. Todo aquele que se arrepende, ele é digno do perdão. Ele faz parte do plano perfeito. Então, lá em Atos 3:19, para concluir essa mensagem, vai nos dizer assim: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os seus pecados e venham assim tempos de refrigério da parte do Senhor. Quando nós nos arrependemos verdadeiramente, mudamos a nossa conduta, mudamos as nossas ações, atitudes, quando somos verdadeiramente transformados e queremos viver sim da parte do Senhor, uma mudança, uma transformação, uma restauração, o Senhor nos dá esta oportunidade de recomeçar. Então em Atos 3:19 diz: arrependei-vos e convertei-vos. Por quê? Porque os seus pecados serão apagados e perdoados, e assim virá sobre vocês um refrigério da parte do Senhor. Qual é a consequência do arrependimento? O refrigério da parte do Senhor. Todo aquele que se arrepende recebe da parte do Senhor um refrigério
e tem o direito de recomeçar. E quando Ele nos liberta, não tem quem nos prenda. E quando Ele nos dá uma instrução de um novo tempo, não tem quem nos faça retroceder, a não ser que nós mesmos insistamos em permanecer em nossos erros. Mas quando nós desistimos de ir contra os princípios do Senhor, somos renovados, somos fortalecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, que nós venhamos nos arrepender de tudo aquilo que nos separa do Senhor. Esta mulher, ela foi levada ao Senhor, ela foi pega em ato de adultério, mas o Senhor a perdoou e deu uma instrução a ela: vá e não peques mais. É isso que o Senhor está nos falando nesta manhã. Vá e não peques mais. Vá e não volte a fazer o que antes você havia feito. Vá e não entre de novo nesse círculo vicioso. Vá, porque Jesus te libertou. E se Ele te libertou, verdadeiramente vós está livre, como diz em João 8, verso 36. Se Cristo vos libertou, verdadeiramente vós sereis livres. Então arrependei-vos e voltai ao Senhor. Arrependei-vos e seus pecados serão apagados e perdoados. Quando Jesus nos perdoa, quando Jesus nos dá um novo tempo, não há quem nos condene. Então, se Satanás está bradando aí, falando no seu ouvido, você fez isso, você fez aquilo, diga: Cristo me libertou e nenhuma sentença está mais sobre mim, porque Cristo te dá um novo recomeço. Amém? Se Cristo te libertou, verdadeiramente você está livre. Vá e não peques mais.